Eu estou gravando uma história real que acontece no meu dia a dia. É sobre o Deus, os anjos santos e santa que sempre apareceu para mim desde menina. Só que agora é muito frequente, né? Isso anda acontecendo na minha vida. Eu posso ouvir Deus e posso até falar com Deus. Mas hoje chamou muita atenção, né? Que a Virgem Maria conversou comigo umas coisas. Acontece que eu vivo em um lugar, muitos anos atrás, eu tive a visão de uma montanha, e essa montanha o sol resplandecia e falava umas coisas comigo. E depois ele identificou que era o Senhor Deus Altíssimo. E eu peguei e fiquei com essas coisas na cabeça. Não, isso era em outro lugar que eu morava. Aí chegou um dia, Nossa Senhora aparecia para mim, o Senhor Jesus aparecia para mim, e um dia apareceu a hóstia consagrada no meu quarto, e de repente o Senhor Jesus apareceu do meu lado. Quando eu olhei, a hóstia sumiu, e o Senhor Jesus apareceu, porque a hóstia consagrada representa o próprio Senhor Jesus. E ele falou assim: a confusão acabou. E depois ele falou: Deus está aqui, com você, Maria. E Nossa Senhora apareceu bem na minha frente, e eu fiquei maravilhada com essas coisas. Depois apareceu, passado uns dias, uma luz do céu dourada. Ela tomou conta do quarto como fosse que o teto desaparecesse e eu ficasse só ligada à terra com o céu. Depois essa luz apareceu do lado do meu quarto e eu voltei os olhos para olhar. Aí essa luz transformou no Deus Altíssimo. E ele é todo majestoso, aquela coisa mais linda. E apareceu uma pedra branca na minha frente. Ele falou: Maria, você me pertence. Eu falei: nossa, Senhor, eu tinha que fazer o voto da castidade desde criança, mas já que eu não fiz, eu faço agora. Eu faço o voto da castidade com o Senhor, como eu te pertenço, Senhor, para sempre. O voto da castidade, da fidelidade, do amor para sempre. Eu nunca mais voltarei atrás. E naquele momento ele me arrebatou até o céu e falou, e apareceu milhares de santas e santos, e ele falou: vocês tomem cuidado com a castidade, porque é muito importante. Aí depois, passado um tempo, esse terreno que eu vi na visão, apareceu uma igreja. E ele falou: vai ter uma igreja aqui. Eu falei: como é que chama essa igreja? Essa igreja chama O Coração de Deus. Aí ele abriu a igreja e nós entrou. O altar era a forma de hóstia, branquinha no meio e em redor era dourado. Eu falei: mas por que tem essas cores? Ele falou: porque toda vez que olhar para o altar, a pessoa vai fortalecer. Eu falei: nossa, que bom. Aí depois eu voltei ao normal, mas passei a ver essa igreja várias vezes nesse lugar. Essa igreja só existe no reino celestial, mas ele deixou ela como era para ela ser feita. Eu falei: Deus, como é que vai fazer essa igreja então? Porque ela é uma igreja católica. Aí demonstrou, com o tempo ela será feita, porque vai aparecer alguém que vai ter que tomar frente ali, que é do mundo dessa igreja católica, né? Não é? Porque ela é católica, essa igreja. Aí naquele momento eu fiquei pensando, nesse local, ia viajar para casa da minha mãe, de repente eu estava lá e eu vi o Senhor Jesus deitado do meu lado. Ele falou: levanta e pula da cama. Significa que estava na hora de eu sair, porque estava na hora de eu comprar, de eu sair, porque a passagem já estava comprada, eu não ia perder a passagem. Eu corri, levantei e saí rápido. Quando eu saí do portão e andando, olhando para cima, que tem uma cruz nessa casa. Essa casa é nova, ela foi feita já para o próprio coração de Deus, que vai ser construída a igreja no futuro. Então ela, de setembro agora, de 2025, faz 2 anos de construída. Aí ela tem uma cruz nessa casa. Quando eu olhei, toda vez que eu passo lá, eu curvo. Quando eu olhei para a cruz, eu olho para baixo, quem estava de frente a essa casa, dentro do lote, encostada no muro? Nossa Senhora de Guadalupe. E eu fico olhando para ela e a voz de Deus falou comigo: Maria, ela é a protetora do cristão. E aquela hora eu corri risco de perder a passagem, porque eu não sabia que eu ficava olhando para ela. E ela estava forma humana. Nossa Senhora de Guadalupe, ela é coberta de luz resplandecente, aquela coisa assim que chama atenção mesmo. Ela é maravilhosa, ela é... Nossa, eu não tenho como explicar, eu não tenho palavra. Aí eu fui embora, mas quando eu cheguei na minha casa, ela apareceu novamente, grandona do meu quarto, eu deitada. Então, nessa casa aqui, que é a casa do coração de Deus, vai ser construída a igreja católica no futuro, aqui é o lugar da majestade divina que aparece, porque Deus já apareceu sentada na minha cama à volta de meia-noite. Um dia apareceu a luz
toda resplandecente. Eu levantei, achei que estava de dia, na verdade era meia-noite. E ele falou, isso é bondade de Deus. Naquela mesma semana eu abri os olhos, o quarto estava todo resplandecente. Estava Deus sentado aos pés da minha cama. Ele estava com o cabelo longo branco, resplandecente, a barba longa, resplandecente branca. E aquele olhar, parecia uma lamparina acesa, vermelha, me olhando. E o corpo chegava de resplandecer, todo de branco. Era a majestade divina, santíssima, que não tem como explicar. É lindo demais. E eu fico olhando para o olhar dele e apaguei e dormi. Só acordei na hora de vir trabalhar. Então lá aparece São Sebastião. O São Sebastião falou assim, eu sou São Sebastião. Depois fui pesquisar, era o Santo Sebastião também. E depois apareceu o Santo Expedito. Ele falou, o que você vai fazer para recompensar tudo que Santo Expedito vai fazer para você? Então Nossa Senhora Aparecida aparece, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora Santa Paula. Então eu cheguei a colocar na cabeça... O arcanjo Miguel também apareceu várias vezes com a sua espada desembainhada, pronta para atingir o inimigo. E a cruz de Jesus está sempre aparecendo no quarto. E ela aparece do lado de fora também. Chega a resplandecer e estremecer a terra na hora que ela aparece. E também aparece uma estrela que eu descobri, que era a estrela de Davi, encostada no muro que fica do lado onde vai ser construída a igreja. Então, um lugar considerado sagrado. Eu não vejo essa terra mais comum. Eu vejo ela sagrada pelo Deus Altíssimo. Aí teve um dia que eu tive uma visão, que eu estava conversando com o Senhor Jesus, e ele falou assim, agora eu vou pregar o evangelho, vai ter um culto agora. Eu falei, Senhor Jesus, o senhor é o pastor da igreja? Ele, sim, minha filha, estou indo. E de repente, ele começou a louvar a Deus, louvar a Deus, louvar a Deus, e ele era o sacerdote da igreja, eu dentro de casa, eu abrindo os olhos e escutava. Então, no mundo espiritual, o Senhor Jesus está lá dentro, lá, já fazendo a sua obra. Então... eu espero que uma hora um padre vai dar atenção a essas coisas que eu falo e vai fazer a igreja lá. Porque essa igreja não é minha, não é coisa da minha cabeça. Eu sou considerada e aprovada pelo Deus divino como uma vidente que posso falar com Deus e ver Deus desde criança. Portanto, agora eu faço de tudo para dedicar meu tempo a Ele, depois que eu fiz o voto para viver para Ele em todo o sentido da minha vida. Porque esse voto da castidade era para ser feito quando eu era criança, mas só dos tempos para cá que Ele falou, Maria, você me pertence. Chega, agora você tem que... tem algumas coisas para você. E você tem o... como é que Ele falou? Tem alguns mandatos para você aqui. Você tem algo para você como encarregada. A encarregada dessa igreja, que é para você passar para essa pessoa, para citar direito, fazer isso, fazer, como a parede da igreja dessa cor, isso aí. E também a igreja é para ter a missa, não é para faltar. Todo dia 7 do mês, a missa da misericórdia também. Essa igreja tem nome, o coração de Deus. Então, eu cheguei a procurar alguém sim, alguns padres, mas eles não me deram atenção. Eu fiquei triste, fiquei para baixo, mas eu vou deixar bem claro, a palavra de Deus não é apagada. Ela, quando ele fala, é isto, será isto para sempre. Porque Deus será louvado e glorificado através de todo o seu poder, porque nada pode apagar algo que Deus selou no céu. Que ele selou, é isto, será isto mesmo. Não importa que ele escolheu um simples ser humano, eu sou muito simples. Nasci no meio do mato, de uma família simples, nós trabalhávamos no mato, na plantação. Minha mãe vendia folha de remédio para laboratório, mexia com plantação, criava bicho. Minha mãe também chegou a fazer farinha de mandioca, tinha uma mini fábrica de farinha de mandioca. Inclusive, nós temos até os motores lá ainda, mas não mexe mais, que minha mãe tá doente, já tá de idade, muito doente. Meu pai faleceu. Então, a gente vive uma vida assim. Nós somos simples, mas nós temos uma fé poderosíssima. Porque minha mãe sempre rezava os textos de Nosso Senhor Jesus, do Santo, de Nossa Senhora Aparecida. Era sempre lembrar dos apóstolos de Deus para minha mãe.
E um dia eu tive uma visão de Deus. Deus falou: Maria, sua mãe é lembrada por causa daquelas festas que ela fazia para Deus. Umas festas tão simples, porque minha família é muito simples. Mas Deus não abandona as pessoas simples. As pessoas simples é vista por Deus, é cuidada por Deus. E nós adoramos a Deus com fervor e amor, porque nós sabemos que nós não temos nada, nós só tem Ele. E nós devemos firmar a nossa fé no Senhor Jesus, tá bom? Vamos confiar nele, vamos buscar Ele cada vez mais, porque o Senhor é tremendo, é muito forte. Ele quer que nós seja salvo. Vamos batalhar por isso. Vamos lutar por isso. Eu quero deixar um testemunho hoje. Teve uma vez que uma pessoa fez tatuagem no corpo todo e colocou até Jesus. Mas ele era totalmente desfiado do Senhor Jesus. Eu vou deixar um recado. Não adianta você tatuar Deus em todo o seu corpo, mas não ter ele marcado nas placas do seu coração. Tenta invocar o Senhor e colocar ele na placa do seu coração para você ser salvo, porque a única coisa mais importante do ser humano é a salvação. Eu estou falando isso porque eu tive visões várias vezes do inferno, tipo um caldeirão de fogo derretido, sem fim. E a tentação me empurrava na visão para me cair lá dentro. E o Senhor Jesus veio e me pegou e voou comigo e falou: Maria, esse lugar não é para você, é para você apenas conhecer. Então, quem tivesse essas visões ia ficar assustado ou assustada, ia querer vencer cada dia na presença do Senhor. Não importa quem é você, não importa quem é você já foi, só importa, venha como está e abra o coração para o Senhor entrar e fazer morada do Senhor. Lembre-se, a hóstia consagrada representa o próprio Senhor Jesus. Então passe mais na igreja e pega aquela hóstia consagrada e fala e repita essa palavra. O tabernáculo do Senhor está todo iluminado e pode jorrar luz de dentro para fora resplandecente. Porque assim você pode julgar o mal para fora, encher do poder espiritual de Deus, a luz divina, para você ter força para vencer cada dia na sua vida. Amém? Não importa com o julgamento dos outros, importa que a única palavra é do Senhor e Ele pode te salvar. Confia nele, confia no Senhor, porque a segunda vinda do Senhor Jesus, essa terra vai se abalar. Preste bem atenção nisso. Luta para ser salvo a tempo. Tenta colocar Deus nas placas do seu coração. Abra o coração para Ele, porque Ele vai lembrar de você no momento da sua salvação. Peça a Deus que na partida desse mundo, que o demônio não impede a sua entrada para a salvação. Porque existe isso no mundo espiritual. Foca na fé. Foca na oração, porque a oração toca no coração de Deus. A oração faz parte da alma. A alma tem sede de oração, tem sede de Deus. Busca em Deus, porque você vai ter luz para sair fora das trevas. Não importa onde você está, busca o Senhor. Não importa que você está numa prisão, não importa que você está no meio do hospital, não importa que você está mendigando na rua, não importa que você está desempregado, não importa a sua situação. Confia no Senhor, invoca Ele e fuja do mal. Fuja do mundo perverso, porque esse mundo está cegando o ser humano para não ser salvo. Satanás é uma dessa armadilha para cegar o ser humano, para não ouvir Deus, para não ouvir as coisas dele. E assim encaminha você cada vez mais para perder a sua salvação. Eu falo, porque no mundo espiritual eu vi muita coisa. É de assustar. Invoca o Senhor. Leia a Bíblia para você buscar conhecimento sobre Deus, porque a palavra de Deus nunca vai mudar. E o Senhor reprova bruxaria. Ele não aprova essas coisas. Você que estiver nesse caminho, sai fora. E você também que vive aí nesse mundo aí,
que está fora de Deus, busca Deus. Busca, invoca Deus. Deus não aprova esse mundo contrário aí que a pessoa está vivendo, homem com mulher, mulher com homem. Não, é travesti. Sai fora para ser salvo a tempo, porque Deus não aprova isso não. Leia a Bíblia no Apocalipse, você vai ver o que eu estou falando. Amém? E graças a Deus.